levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti, o Lira, realizado aqui na cidade de Piuí no mês de maio, apontou um índice de infestação predial de 2,4%, indicando um risco médio de infecção, de infestação aí pelo mosquito. O repórter João Vitor Emanuel conversou com o coordenador de endemias aqui da cidade de Piuí, o Luiz Henrique Mota, que deu mais detalhes sobre o que este resultado representa. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui na Vigilância em Saúde do município de Piuí, juntamente com o Luiz Henrique Mota, ele que é coordenador de endemias, e vai nos falar a respeito do Lira, o levantamento de infestação do Aedes aegypti, que foi realizado aqui em Piuí entre os dias 26 a 28 de maio, é isso, Luiz? 26 a 30 de maio. 26 a 30. Luiz, conta pra gente o que foi o resultado desse Lira agora no mês de maio. Então, João, esse Lira, que foi realizado agora no período de maio, o segundo Lira do ano, a gente teve um registro do índice de infestação de 2,4, tá? 2,4 é uma classificação que a gente considera como médio risco, que dentro do protocolo do Ministério da Saúde, índice de infestação acima de 3,9 é considerado como cenário crítico para perigo de epidemias para Aedes aegypti. Então, a gente está numa situação assim favorável. Se a gente comparar a questão das últimas chuvas que a gente teve, que os meninos ainda acharam muito criadouros com recipiente com água parada devido à questão das chuvas. Então, a gente viu que mesmo assim teve um resultado favorável para a gente ainda. De todos os municípios de Piuí foram vistoriados 880 imóveis, lembrando que o Lira é a metodologia amostral, que é realizada para saber qual que é a porcentagem de imóveis com presença de larvas do Aedes aegypti. Certo. E onde foi mais achado, Luiz? João, se não me engano, tá? Bairro Nova Esperança, bairro Jardim América, Nova Piuí, tá? Os três que tiveram mais casas com presença de larvas de Aedes aegypti, tá? Só que a gente fala que a recomendação tem que ser geral. Por exemplo, ralinho é uma coisa que dá muito foco de mosquito em Piuí. Só que ralinho toda casa tem um material que não tem como se eliminar, faz parte da casa ali, da estrutura. Então, o que a gente fala? O agente de endemias passou, solicita ele a telagem do ralinho, que a prefeitura tem a tela de nylon que os meninos colocam no ralinho. Então, solicita a telinha para você colocar, ou pede para a gente estar colocando, essa telinha de nylon no ralinho para proteção. E outra coisa, João, mas eu falo que em tanto época de chuva quanto época de seca agora, Piuí, a gente podia entrar numa campanha de tentar, a pessoa, se ela puder, eliminar o pratinho com planta. Você concorda que se a pessoa colocar aquela quantidade de água pouca necessária, não precisa de colocar o pratinho que o pratinho serve para quê? Se a pessoa encharcar a planta com muita água, aí vai escorrer e ficar parando no fundo. Então, se você colocar a quantidade de água correta daquela capacidade do vaso de planta, não vai ter precisão, não tem necessidade do pratinho. Então, gente, vamos eliminar o pratinho, deixar de usar ele, e se não puder, realmente gosta, dona de casa quer ter, então fura ele ou põe areia. Então, vamos evitar a proteção da casa com essa questão do pratinho com planta, e muito cuidado aí com a água dos animais aí. Lavar pelo menos 2 vezes na semana e não ficar completando e lavar o recipiente do animal. Esse ano, em comparação com o ano passado, esse ano os números estão menores? Graças a Deus, João. Ano passado a gente enfrentou uma epidemia, em grande escala aí, o Brasil inteiro passou, devido à circulação viral, teve um vírus sorotipo novo circulando. Então isso teve uma população mais suscetível à doença, vamos dizer assim, a se contaminar. Esse ano, graças a Deus, os números de dengue em Piuí estão muito favoráveis. A gente teve a gente teve nem 50 casos quando a gente está nessa média aí. Então a gente não teve quadro epidêmico, não está em quadro epidêmico, tá? A taxa de incidência está nível satisfatório, que é abaixo de 100, tá? Então a gente fala que os números esse ano estão muito bons, tá? Além do que a gente intensificou algumas ações baseadas na questão da crise do ano passado, os mutirões de limpeza mais dirigidos, a gente está fazendo um mutirão de limpeza diário, tá? Esse mutirão de limpeza diária, como que ele funciona? O agente ele passa na casa durante a visita que ele já faz, que é a rotina dele, Mas que quando ele encontra um recipiente que possivelmente pode parar a água, que está em desuso, uma máquina de lavar velha, um tambor, um pedaço de lona, ele tenta convencer o morador a estar entregando, dispondo aquele material ali. Por quê? Porque às vezes ele pode até estar no local mais seco, só que às vezes ele pode colocar ele de fora da casa.
Então a gente tenta convencer esse morador a disponibilizar esse material, que a gente depois passe em um outro momento, o outro agente com um veículo da vigilância, tá? Uma caminhonete, e recolhe e leva para a área de coleta seletiva, tá? Então o que a gente faz com a pessoa? Ainda pede a pessoa não colocar de fora. Por quê? Porque às vezes o que acontece? A pessoa às vezes tem um pneu, uma lona ali na casa dela, ela quer dispor, ela põe na rua. Aí passa a pessoa e fala assim, não, aquilo ali me serve. Ela tira o lixo só muda de endereço, sai de uma casa de uma pessoa e vai para outra. Então a gente fala assim, ó, não põe de fora, né, de preferência. Depois a gente vem aqui com o caminhonete, chama aqui, e o agente vem com a caminhonete, pega o material e leva. A gente está fazendo esse mutirão de limpeza diário desde o final do ano passado, mais ou menos início de dezembro. A gente está notando que essa questão da quantidade de recipiente passivo de remoção também aos poucos está diminuindo. A gente quer ver se realmente vai ter esse impacto bacana nos últimos litros do ano. Porque a gente está assim, retirando muito material comparado dos quintais das casas durante o ano e não estão assim, nos litros de maior concentração de precipitação, de chuva, que geralmente é o final e início do ano. Acho que isso vai ter esses impactos nos últimos litros do ano aí, vamos ver.